Vamos falar de mais pesquisa eleitoral? Lembra que na semana passada tiveram diversos cortes estaduais da Genial Quest? Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026, é dia da Genial Quest nacional. A junção de todos aqueles dados específicos dos estados chegam a esse resultado nacional. E o presidente Lula lidera em primeiro e segundo turnos, mas o Flávio cresce e diminui a vantagem. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 39% das intenções de voto em primeiro turno e o senador Flávio Bolsonaro, do PL, soma 30%, indicando aí a pesquisa Genial Quest divulgada nessa quarta-feira. Desde julho, o Lula perdeu 1 ponto percentual, enquanto o Flávio ganhou 2 pontos. A pesquisa ouviu 2.004 entrevistados entre 31 de julho e 3 de agosto e a margem de erro é de 2 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. Ou seja, todas as modificações aí, as movimentações foram dentro da margem de erro, que pode significar que não foram grandes movimentações. E o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, aqui na nossa matéria da Thaís Martins, em Metrópolis.com. Já te convido a acessar a capa do Metrópolis, que é o que está manchetando ali, abrindo o dia dessa quarta-feira lá em Metrópolis.com. Tem lá todos os números, tudo muito certinho. Bom, no segundo turno, o presidente Lula também perdeu 1 ponto percentual, passando de 45% em julho para 44% em agosto. E por outro lado, o Flávio é que teve mais movimentações. O Flávio ganhou 2 pontos percentuais, saiu de 37%, foi para 39% das intenções de voto neste mês. Mesmo assim, é isso. O presidente Lula lidera, ganharia. Se a eleição fosse hoje, pelo recorte da Genial Quest, o presidente Lula teria uma vantagem aí pequena, mas de 44 aí para 39. 44 Lula, 39 Flávio, isso já em segundo turno. Brancos nulos e também não vão votar, 13%, tá? E, como você vai vendo junto aí comigo, indecisos 4%. Isso tudo na intenção de votos para presidente entre Lula e Flávio de segundo turno, tá? Esse é o primeiro cenário. Claro, em outros cenários, aqueles outros candidatos também foram testados, como, por exemplo, Ronaldo Caiado, né? No teste, o Lula tem 45% das intenções de voto, que é o mesmo percentual da pesquisa passada de julho, contra 37% do Caiado, 1 ponto a mais do que em julho. O presidente Lula se manteve em todos os cenários, mas os outros candidatos subiram um pouquinho. Vale lembrar que todos esses fizeram convenções partidárias antes do que o presidente Lula, ou seja, o resultado da pesquisa dessa vez foi feito, né? Essa pesquisa foi feita depois das convenções do Flávio Bolsonaro, que teve Javier Milei, Benjamin Netanyahu e também a do Jair Bolsonaro, e de Ronaldo Caiado. Isso pode indicar uma movimentação, um cheirinho de comecinho de campanha para os eleitores, que podem ter conhecido mais esses candidatos. O presidente Lula já é muito conhecido e a gente inclusive vai falar do dado de aprovação do governo dele, que a Genial Quest também testou. Mas ainda, 2 cenários de outros 2 candidatos importantes aí que estão no espectro ali para a direita do espectro político, mas podem ser opções para quem não quer votar na direita, mas não quer votar em Flávio Bolsonaro, que são o Romeu Zema, do Novo, também lançou a sua candidatura, Eduardo Girão será o seu vice, chapa puro sangue, todo mundo do mesmo partido, mas Lula 46% e o Mineiro registra 34%. Nesse cenário, o petista ganhou 1 ponto e o Zema perdeu 1 ponto. Então, esse cenário com o Romeu Zema mais positivo para o presidente Lula, mas todas as movimentações, lembrando, dentro da margem de erro, que pode não significar que teve uma grande mudança. Já na disputa com o Renan Santos do Missão, o Lula manteve os 45% das intenções de voto e o Renan, por sua vez, ganhou 2 pontos percentuais e foi a 35%. O Renan Santos passa um ex-governador de Minas Gerais por 2 mandatos, tá? E isso chama muita atenção. Como a gente vem falando muito do Renan Santos aqui, ele é esse candidato outsider, não era do meio político com cargos, né? Ele que vem do Movimento Brasil Livre, do MBL,
mas ele não tinha cargo político, bem diferente de Romeu Zema, que foi 2 vezes governador de Minas Gerais, o estado com o maior número de cidades do Brasil, não é qualquer coisa. Mesmo assim, o Renan passa o Romeu Zema. Tem também o cenário, como eu te prometi, da aprovação do governo do presidente Lula, que a Genial Quest estudou também. Com 48%, a aprovação de Lula segue acima da desaprovação, que foi um resultado muito positivo da pesquisa lá de julho para o presidente Lula na Genial Quest, que tinha sido a primeira vez que a aprovação do governo estava maior que a desaprovação desde 2024. Bom, os números revelam que o governo Lula mantém os índices de aprovação registrados da pesquisa anterior. Giovana Alves traz os detalhes aqui pra gente também em metrópolis.com. A desaprovação do presidente Lula está em 47%. A aprovação, como eu já te disse, 48%. Os números revelam que o petista mantém os índices de aprovação anteriores, da pesquisa de julho. Em julho, a aprovação era 48% e a desaprovação 47%. Além disso, a pesquisa mostra ainda que a percepção do eleitorado sobre o governo Lula está em empate técnico rigoroso. 36% avaliam a administração do petista negativamente, enquanto outros 36% classificam como positiva e 26% dos eleitores acham que é regular. E é isso, tem mais alguns outros números aqui. A metodologia é a mesma coisa para a outra que a gente já tinha lido. 2.004 eleitores, a pesquisa feita entre 31 de julho e 3 de agosto, quando a convenção nacional do PT, do Lula, estava sendo feita. Foi lá no dia 2, no domingo. Ou seja, para o Lula isso não aparece ainda nas intenções de voto, De repente, a convenção pode trazer algum tipo de maior popularidade, de mais intenção de votos. Pode acontecer. Teve esse movimento em todas as pesquisas em relação ao Flávio Bolsonaro, por exemplo. Mas é isso, hein? Todos os detalhes estão aqui em metrópolis.com. Claro, se inscreva também no nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV, porque todos os cortes dos programas ao vivo estão lá. Os cortes também estão nas redes sociais, é tudo @metrópolis. E o site, você já sabe, a gente leu juntos, é metrópolis.com.